Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Único, um canal em que eu falo um pouquinho sobre administração pública, políticas públicas. Esse vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre gestão de políticas públicas, que é um tópico que é um dos meus, como que eu posso dizer, um dos meus alunos do canal me solicitou ajuda, então eu achei interessante vir trazer um pouquinho sobre o que é gestão de políticas públicas e alguns modelos de tomada de decisão dentro desse grande tópico que a gente chama de umbrella term, esse conceito guarda-chuva que é gestão de políticas públicas. Não saia daí, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos modelos, o ciclo, o incrementalismo, o modelo dos múltiplos fluxos, a teoria do equilíbrio pontuado e mais algumas outras coisitas más, tá? Fica aí, vou dar só a vinheta e a gente vai começar o nosso vídeo. Bem, vamos lá, vamos começar. Antes de tudo, não se esquece de dar um joinha no canal, se inscrever também, tá? Vamos começar, como eu falei, na gestão de políticas públicas. O que a gente vai falar é sobre o ciclo de políticas, o modelo incrementalista, a teoria do equilíbrio pontuado, a teoria da lata de lixo e dos múltiplos fluxos, tá? Bem, vamos começar então com a nossa teoria mais clássica, que é a mais racional, a gestão de políticas públicas entendida através do ciclo de política. O que é essa gestão? É um processo, só botar a canetinha aqui, isso. É um processo complexo, dinâmico, que consiste em um conjunto de ações e decisões do governo voltadas para a solução de problemas da sociedade, tá, gente? Então, é aquilo que eu falei no outro vídeo, tá? Se for um problema unicamente de um único indivíduo, de uma única empresa, de uma única organização, não é um problema público. Um problema público é aquele que afeta toda a coletividade, tá? E também a busca pelo bem-estar coletivo, tá? Ela não se resume, a gestão de políticas públicas, a política pública não se resume a um evento único, mas a um fluxo contínuo de decisões públicas. Grave isso, tá? Que isso cai muito. Fluxo contínuo de decisões. Fluxo contínuo de decisões. Então, toda a política pública está centrada nessa busca, nesse fluxo contínuo de decisões, de tomada de decisão, tá? Que visa manter ou modificar a realidade de setores da vida social. Então, o ciclo de políticas públicas é o modelo mais racional da gente entender o que é gestão de política pública. Como assim racional? É um modelo mais lógico, mais técnico, mais compreensível, um modelo mais objetivo de se entender a formação, a elaboração, a implementação, a avaliação de uma política, tá? Então, o ciclo de gestão das suas políticas tem, geralmente, 5 fases. Que fases são essas? A primeira, formação de agenda. O que é essa formação de agenda? É identificar e priorizar problemas. Grave isso aqui, ó. Priorizar problemas, tá? O que vai entrar primeiro na agenda? O que é prioridade para o Estado, o que é prioridade para a sociedade de ser resolvido, porque a gente sabe que numa sociedade existe 1 milhão de problemas para serem resolvidos por meio de políticas públicas, mas o que vai entrar na listinha, no top 1, no top 3, sei lá, na listinha de coisas que o governo precisa fazer, tá bom? Então, a primeira etapa é formular a agenda. A segunda é a formulação da política, ó. É esse tópicozinho aqui em laranja, formulação. O que é formular? É definir os objetivos, se vai haver algum custo-benefício, quais são as alternativas possíveis. É formular, é desenhar a política pública, tá? E em terceiro lugar, é a tomada de decisão.
Alguns autores acreditam que a tomada de decisão esteja dentro desse segundo tópico, tá? Mas outros autores entendem que a tomada de decisão é o terceiro elemento. Então, não se esqueça dessa ordem, porque isso é muito cobrado em concursos públicos. O primeiro, formular a agenda. Segundo, formular alternativas. Terceiro, tomar a decisão. O que é essa decisão? Obter apoio. A gente sabe que os problemas sociais são muito complexos. Um ente só não resolve, só o Estado sozinho não resolve. Então é preciso tomar uma decisão para buscar apoio político, econômico, social, tá? Para que essa política seja efetiva, ela saia do papel e vá para a prática, ok? E em quarto lugar, é a implementação, onde o que é essa implementação? Aqui, nesse ciclozinho aqui, que foi publicado numa revista importante, o Cadernos do Centro de Aprendizagem em Avaliação, em Políticas Públicas, enfim, da Escola de Economia, da FGV de São Paulo, eles entenderam que o terceiro era a implementação. Aqui, nessa lista, a implementação está em quarto. O que é implementação? Delegar, fiscalizar, implementar, tirar do papel, tá? Executar a política pública. E, em quinto lugar, o monitoramento e avaliação. Aqui no nosso ciclozinho, a avaliação está em quarto e o quinto é a tomada de decisão. Gente, esse daqui é um modelo ideal de como as políticas públicas seriam executadas, tá? Da gestão das políticas. Por que esse ciclo por que a gente usa tanto esse ciclo e isso é tão cobrado em prova? Por quê? Primeiro a gente precisa entender o que falhou, o que deu certo, o que não. Organizar o trabalho. Quando a gente divide em etapas, a gente consegue organizar, ter mais clareza para implementar uma política, tá? E para fins de ensino, é muito mais didático você trabalhar com a implementação de uma política, com a execução de uma política, a gestão de uma política pública, através de fases sequenciais, bem separadas, interdependentes, tá? Então, por isso que o ciclo é a maneira mais racional de gerir uma política pública. Mas existem críticas a esse modelo? Com certeza, nenhum modelo é perfeito, tá? Quais são as críticas? Primeiro, o modelo é simples demais. Na verdade, a gestão de uma política pública não acontece assim em uma fase sequencial, bonitinha, linear, toda separadinha, tá? Então, ela não é linear nem sequencial, ou seja, falta lastro na realidade. A realidade é muito mais complexa que isso. Na realidade, os executores, os implementadores, os legisladores, os tomadores de decisão, às vezes, eles têm eles não seguem essa cartilha passo a passo, tá? Então, o ciclo de políticas públicas seria uma visão muito mais inocente e tecnocrática de gerir uma política, tá? Existem outros modelos, então, que explicam como gerir uma política, beleza? Mas gravem isso aqui porque essas críticas são cobradas em prova, ok? Vamos lá então para a nossa primeira questão, é a questão de 2019 do Instituto OCP, Tecnólogo em Formação, Gestão Pública. Vamos lá, o ciclo de políticas públicas compreende a identificação do problema, formação de agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação e extinção. Essa fase, esse passo a passo, é o passo a passo pensado por Secchi, Leonardo Secchi, que é um autor muito importante dentro da análise de políticas públicas, tá? No que concerne as fases do ciclo de políticas, assinale a alternativa incorreta, ou seja, a gente vai ver se tem 5 opções, 4 estão corretas e uma está incorreta, tá? Então vamos lá, letra A. A agenda é um conjunto de problemas ou temas entendidos como relevantes. Sim, é aquilo que a gente falou que é prioritário, né? Entra na agenda. Se a gente tem um universo de problemas sociais complexos, a gente tem que botar ali uma listinha do que vai vir primeiro, o que vai ser atacado primeiro, tá? Então, essa é a formação da agenda. Ela pode tomar forma de um programa de governo, um planejamento orçamentário, etc. Certinha, né? Essa nossa opção é verdadeira. Letra B. A formulação de alternativas se desenvolve por meio de escrutínios formais ou informais
das consequências do problema e dos potenciais custos e benefícios. Olha aqui, ó, custo e benefício e cada alternativa disponível. Vocês lembram do slide anterior? Eu só voltar aqui, ó. Formulação da política, ou seja, objetivos, custo-benefício, alternativas. É a nossa etapa 2, não é isso? É a nossa etapa 2. Então, vamos lá, vamos voltar. Então, realmente, a formulação de alternativas é a nossa etapa 2, por meio de escrutínios formais ou informais. Gente, a banca sempre adora fazer isso, né? As bancas, né? Utilizar alguns conceitos ou algumas palavras um pouquinho mais rebuscadas que não estão no nosso vocabulário para tentar nos dissuadir a dizer que é verdade, que é mentira, tá? Então, isso daqui é uma alternativa verdadeira. O que é um escrutínio? Uma análise, uma investigação. E esse escrutínio, essa análise, ela pode ser formal ou informal das consequências de um problema. Você vai estar elaborando alternativas, você está formulando a política, tá? Então, você tem que ver uma análise custo-benefício. Será que vale a pena realmente combater ou então fortalecer a segurança pública por meio do armamento da população? Quer dizer, você tem que escrutinar, você tem que analisar, você tem que antecipar possíveis consequências. Quais são os benefícios, quais são os custos dessa alternativa, dessa política, tá? Então, essa daqui é uma alternativa verdadeira. Letra C. Lembrando que a gente quer a incorreta, tá? Não se esqueçam. A fase de implementação sucede à formulação de alternativas. Opa, calma aí. Então, a fase de implementação sucede à formulação de alternativas. Ela vem depois, né? E antecede os primeiros esforços avaliativos. É aquela em que regras, rotinas e processos sociais são constituídos. Regras, rotinas... Não, calma aí. A fase de implementação sucede à formulação de alternativa. Sim, primeiro você formula a alternativa e depois você implementa. Mas essa fase de implementação antecede os primeiros esforços avaliativos. Não, acho que isso daqui não, né? Vamos botar um ponto de interrogação aqui. Porque qual que é a nossa ordem, né? Primeiro, agenda, alternativa, tomada de decisão, implementação, monitoramento, avaliação e extinção. Vamos ver aqui as opções. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Opa, calma aí. Apagar tudo? Não quero apagar tudo. Vou ter que apagar tudo. Bem, primeiro, identifica-se o problema. Ok. Formula-se a agenda. Ok. Ele está falando que a fase de implementação, que seria essa aqui, né? Fase de implementação sucede à formulação de alternativa. Não. Antes da implementação, você tem o quê? Tomada de decisão. Então, essa daqui está incorreta. Essa é a nossa alternativa, esse é o nosso gabarito. É isso aí, tá? Então, esse aqui, ó. Identificação do problema. Formulação de agenda. Depois, alternativa. Tomada de decisão. Implementa, avalia e extingue. Né? Então, a implementação sucede a formulação de alternativas? Não, ela sucede a tomada de decisão. E antecede os primeiros esforços avaliativos. Os primeiros esforços avaliativos é aqui, ó, avaliação. Ok, tudo bem. É aquela em que regras, rotinas e processos sociais são constituídos. Sim, na implementação você tem ali uma rotina constituída, né? Uma regra, ok, mas ela não sucede à formulação de alternativas. Vamos ver a letra D e a letra E só para... Essa aqui tá verdadeira, né? Essa aqui também tá verdadeira. Vamos ver a letra D e a letra E só pra gente eliminar as opções. A tomada de decisão, ó, essa aqui é a terceira, né? Ó, é 3. A tomada de decisão representa o momento em que os interesses dos autores são equacionados e as intenções, objetivos e métodos de enfrentamento de um problema público são explicitados. Exato, lembra o que eu falei? A tomada de decisão é a etapa em que você obtém apoio. Por quê? Porque nenhum problema público vai ser resolvido por um único órgão, um único ente, um único ator. Existe muita gente envolvida. Então, para isso, você tem que tomar uma decisão, buscar apoio, construir redes políticas, tá? Construir consenso. Então, você tem que decidir se aquilo vai por aquele caminho mesmo, tá?
Então, isso aqui também está correta. Letra E. A avaliação da política é o processo de julgamentos deliberados sobre a validade de propostas para a ação pública. Sim, ok. Você está julgando deliberadamente, quer dizer, de maneira consciente, racional, sobre a validade da proposta. Sim, se foi válido, se você está atacando um problema, bem como o seu sucesso ou falha de projetos que foram colocados em prática. É isso aí, exatamente. Você avaliar isso aí, você julgar se foi bem sucedido ou não foi bem sucedido. Gabarito, letra C. Molinho, né? Tranquilo, de boa. Bem de boa. Vamos lá para a próxima. Próxima questão, 2017, CESP, Sebrasp, TRE, analista judiciário. A formulação e o desenvolvimento de políticas públicas seguem etapas sequenciais no chamado ciclo. Ok, tá certo. Nesse ciclo, uma tarefa típica da construção de agenda consiste em... Então, lembrem, construção de agenda é você priorizar, né? Você colocar ali os objetivos, não é isso? Deixa eu só lembrar aqui, calma aí, ó. Formação de agenda, identificar e priorizar problemas. Deixa eu apagar tudo, ó. Formulação de agenda, identificar e priorizar problemas. O que vai ser atacado primeiro? Não é isso? Ok. Então, vamos lá. O que tem dentro dessa construção de agenda? Organizar as demandas sociais. Opa, calma aí. Realmente, se você tem um conjunto de demandas, você tem um milhão de problemas. Segurança, educação, saúde. Quer dizer, você tem 1 milhão de problemas. Então, você tem que priorizar. Então, você tem que o quê? Organizar essa demanda. O que vai vir primeiro? O que vai vir segundo? Aparentemente, essa daqui é a nossa resposta. Mas vamos ver as outras. Realizar estudo técnico de soluções para... Não, isso aqui é o quê? É a nossa formulação de alternativas, né? Um estudo técnico de soluções, você está vendo o que pode ser feito para resolver aquele problema que entrou dentro da sua agenda. Né? Então, isso aqui é a segunda etapa, não a formulação de agenda. Construir aliança política, não. A aliança política é tomada de decisão, lembra? É a nossa terceira etapa lá. Então, construir aliança política é tomada de decisão, não é construção de agenda. D. Julgar os efeitos previstos para um... Não, isso daqui também é formulação de alternativas. É o que pode vir a acontecer caso você implemente A e não implemente B, né? Designar atores responsáveis pela execução de tarefas, não, isso daqui já é a implementação mesmo, você já está orientando ali quem é que vai ficar com o quê, né? Para a implementação de um programa, já até aqui é a implementação. Então, realmente, nosso gabarito é a letra A, organizar as demandas sociais, ok? Bem, vamos lá na próxima questão, ano 2024, aí do ano passado, tá mais fresquinha. Julgue o item seguinte a respeito dos ciclos de políticas públicas. Estão vendo que, gente, ciclo é uma coisa muito cobrada, absurdamente cobrada. Vamos lá. Os ciclos de políticas públicas podem ser entendidos como estruturas visuais e interpretativas. Ok, sim, é uma estrutura visual, né? Você vai chegando num ciclozinho ali. Que sistematiza uma política pública em etapas sequenciais, correto, e independentes... Opa, calma aí. Independentes, não. Aí não. Independentes, não. Né? Não é independente, é interdependente. Muito cuidado com isso, gente. Independente é uma separada da outra. No ciclo, uma depende da outra, tá? Então, esta alternativa está errada. Muito cuidado. Veja que foi uma pegadinha da banca, tá? Botou independente quando é interdependente. Ou seja, uma fase depende da outra. A tomada de decisão depende da formulação de alternativas, que depende da priorização dos problemas dentro de uma agenda. Ok? Então, uma fase depende da outra. Elas são sequenciais, ela é uma estrutura visual, interpretativa, facilita o ensino. Não necessariamente políticas públicas seguem esse passo a passo, mas elas não são independentes, elas são interdependentes. Muito cuidado. Vamos lá, próxima questão. 2024 FGV, Prefeitura de Macaé. Há uma variedade de abordagens para descrever o ciclo de políticas públicas. Ok. No referencial para a avaliação de governança em políticas públicas elaborado pelo Tribunal de Contas da União, adota-se o modelo construído
sob a lógica de resolução de problemas para descrever esse ciclo. Esse modelo, proposto por Howlett e outros autores, é constituído por 5 estágios. Então, veja que, gente, isso não é consenso, tá, gente? Alguns falam que são 4 estágios, outros são 5, outros são 7. Então, assim, cada um tem uma abordagem diferente, mas, de maneira geral, são sempre esses 5, tá? Nesse sentido, a etapa do ciclo de políticas públicas em que ocorre o reconhecimento do problema, quer dizer, você está reconhecendo o problema, você está identificando que ele existe, tá? Qual é a fase? É a primeira fase. Que fase é essa? Formação de agenda, tá? É a primeira fase, gente. Ó, vou até voltar aqui. Vou voltar no meu primeiro slide. Opa, calma aí, voltei muito. Formação de agenda. Identificar o problema. Ó, identificou. Não é só priorizar, você tem que identificar que ele existe. É um problema público. Por exemplo, sei lá, evasão escolar. Evasão escolar é um problema que afeta a coletividade. É uma questão a ser resolvida. Então você identificou, entrou na agenda. Ao entrar na agenda, você prioriza. A evasão escolar do ensino superior. Evasão escolar do ensino fundamental. Do ensino básico. Quer dizer, identificou, entrou na agenda. Então, a identificação é uma etapa do ciclo que tem o reconhecimento do problema, a formação da agenda. Beleza? Então, gabarito, letra A. Bem, vamos continuar aqui. Opa, mais uma questãozinha, ano de 2025. No que se refere ao ciclo de políticas públicas, julgue o item a seguir. Então, verdadeiro ou falso, né? Uma importante crítica ao ciclo de políticas públicas diz respeito ao fato de que essa abordagem não explicita diferentes níveis e contextos do processo político. Gente, isso aqui é uma pegadinha, tá? Uma pegadinha. Por quê? Eu coloquei lá para vocês, aqui, do ciclo, quais eram as principais críticas. Aqui, ó, críticas. Beleza, ó. Que críticas são essas, ó? Dizem que o ciclo é simples demais, não é linear, nem sequencial, quer dizer, falta laço na realidade. É geralmente usado para ensino, é uma visão meio inocente, tá? Mas uma coisa que não é uma crítica é que ela tem dificuldade para lidar com com diferentes níveis níveis e contextos, macro, meso e micro. Tá? Por quê? Vejam bem, a formação de agenda, gente, tá lá no legislador, tá lá no Congresso Nacional, tá lá no Poder Executivo, tá lá no Legislativo, tá lá no Judiciário. Quer dizer, são esses caras, os tomadores de decisão, são esses caras que pensam as políticas públicas, que olham para os problemas sociais e identificam, isso daqui é um problema. Identifiquei, reconheci que existe um problema. Tá? Então, tá lá em cima. Implementação, por exemplo, tomada de decisão, continua lá em cima. Mas implementação, por exemplo, tá lá no burocrata, no nível de rua. Tá no chão, tá lá embaixo. Então veja que em um outro contexto, em outro nível. Então essa não é uma crítica ao ciclo. O ciclo essa abordagem do ciclo não explicita diferentes níveis. Não, explicita sim. Tá? O ciclo, ele avança em vários níveis, vários contextos. Tá? Implementação, avaliação. Quem é que faz a avaliação de uma política? Aí volta para um burocrata, um nível mais meso, ali, de um Tribunal de Contas, um IPEA, né? O pessoal dos ministérios. É um pessoal mais meso ali. Ok? Então, quer dizer, o ciclo, ele prevê vários níveis, vários contextos. Porque ele está focado na política em si, nesse passo a passo, na sequência. Essa não é uma crítica, tá? Então, essa frase aqui está errada, tá? Não é uma... O ciclo explicita, sim, diferentes níveis e contextos. Beleza? Bem, um segundo modelo que eu queria falar com vocês, depois do ciclo, inclusive eu acho que eu tenho até um vídeo aqui unicamente para ciclo de políticas públicas. Mas eu não falei exatamente de modelo a modelo para tentar entender essa tomada de decisão e gestão de políticas públicas. O segundo modelo, que é um modelo chamado de modelo incrementalista. O nome mesmo já diz, tá? Desenvolvido por Charles Lindblom, descreve a produção de políticas públicas como um processo caracterizado por mudanças lentas, graduais e lineares.
Ao contrário de modelos que buscam uma racionalidade técnica absoluta, o incrementalismo parte do pressuposto de que o governo não inicia seus programas do zero. Em vez disso, as decisões são baseadas em acréscimos, decréscimos ou modificações marginais às políticas que já estão estabelecidas. Então, você já tem um problema público já há muito tempo. Já tem uma política, por exemplo, para diminuir a evasão escolar. Só que não está resolvendo. Então segundo o modelo incrementalista, o que a gente deveria fazer? Pega essa política e vai melhorando ela marginalmente, tá? Então, quais são os principais fundamentos desse modelo? O primeiro deles é a racionalidade limitada. O que é essa racionalidade limitada? É a consciência de que quem vai executar, elaborar a política não é totalmente racional. Ou seja, a gente não obtém todas as informações possíveis e imagináveis para resolver um problema público. Ou seja, a gente tem uma limitação na nossa capacidade cognitiva de tomar decisões. Tá? Então, a gente tem capacidade cognitiva limitada, tempo limitado, urgência diferente, informações limitadas. A gente nunca vai ter todas as informações possíveis para resolver aquele problema na sua completude, tá? Então, por isso, eles não tentam analisar todas as alternativas possíveis para um problema, mas focam apenas naquelas que são mais familiares e próximas da realidade. Quer dizer, todo mundo tem preferências, tá? O legislador, o tomador de decisão, ele entende que ele é acometido por esse conceito de que a gente chama de racionalidade limitada, tá? Do inglês bounded rationality. Quer dizer, a gente não tem como decidir, tomar decisões ótimas. Segundo o modelo do ciclo de políticas públicas, sim, a gente tem como entrar na agenda, tomar todas as informações, elaborar as alternativas, as melhores alternativas possíveis, buscar máxima eficiência, máxima efetividade, máxima eficácia. Já o modelo incrementalista não, ele fala, olha, o tomador de decisão, ele não é racional por natureza. A gente está sujeito a uma racionalidade limitada. As nossas decisões são limitadas, tá? Um outro ponto também, um fundamento importante do modelo é que as comparações sucessivas são limitadas, ou seja, o processo de escolha não é exaustivo. Os formuladores utilizam essa técnica para simplificar a complexidade, comparando apenas as diferenças entre a política vigente, o que existe hoje, e pequenas alterações propostas, aceitando que não podem prever todas as consequências das suas escolhas. É um pouquinho um desdobramento desse conceito de racionalidade limitada, né? Natureza conservadora. Esse modelo é visto como um sistema conservador, porque aceita a legitimidade das políticas já existentes. Quer dizer, já tem política para resolver tudo. Então, o que eu tenho que fazer como um legislador, como um executor dessa política? Priorizar estabilidade, continuidade, evitando mudanças substantivas ou radicais nos programas. Aí você pergunta, professora, mas isso daí não é meio burrice e tal? Não, pelo contrário. É uma postura conservadora para lidar com os problemas públicos, tá? Não é radical. Pragmatismo, que dá para fazer, o que eu vou fazer, eu vou ser pragmático, eu vou ser objetivo, eu vou lidar com aquilo que eu tenho em minhas mãos, tá? Em situações complexas ou não estruturadas, os tomadores de decisão contentam-se com o que satisfaz, em vez de buscar a vantagem máxima ou uma solução ideal teórica. Eu vejo muita gente falando assim, mas aí resolveria só injetar dinheiro nas escolas públicas, ou então um professor para cada 3 alunos. Mas isso não é humanamente impossível, financeiramente viável, sabe? Então o incrementalista entende que isso não é possível. Então vamos ser pragmáticos aqui, vamos botar na ponta do lápis, tá? Vamos resolver isso. O que a gente tem? O que a gente pode fazer? Até onde a gente pode ir, tá? Então, o incrementalista, ele é conservador por natureza. Por quê? Porque ele parte daquilo que já foi elaborado e só vai melhorando aos poucos, tá? Então, vamos ver como é que isso daqui já caiu numa prova. 2025, FCC, Prefeitura de São Paulo. A técnica para geração de alternativas em políticas públicas, denominada redesenho incremental. Gente, toda vez que vocês falarem assim, redesenho, vem dessa ideia da engenharia, né, de reestruturar tudo do zero, tá? Mas vejam que
redesenho incremental é quase que contraditório, né? Porque você está incrementando, então você não partiu do zero. Mas vamos pensar que redesenho incremental é o seguinte, olha, consiste em, primeiro, verificar casos concretos de aplicação de processos que foram exitosos em outros contextos para inspirar a busca de novas soluções. Gente, isso daqui na administração significa benchmarking, ou seja, você vai ver o que deu certo em outros lugares e vai copiar na sua organização, tá? Então, em políticas públicas, é o benchmark. Você vê casos concretos de aplicação que foi exitoso, que teve sucesso, e aplicar para inspirar novas soluções na sua organização, tá? Isso não é benchmark, não é redesenho incremental. B, resumir e simplificar problemas públicos complexos, de modo a elaborar regras mais precisas e claras e melhorar a recompensa pelo bom comportamento dos atores sociais envolvidos. Nada a ver, né? Não é redesenho. Redesenho, gente, é partir do zero, é recomeçar. Vamos redesenhar aqui, não deu certo. Vamos retraçar a rota, tá? C, na decomposição de uma política pública já existente. Opa, então isso aqui aparentemente é incremental, né? Se já existe. E decompor é separar em pequenas partes. E na modificação marginal dos seus elementos. Gente, essa daqui é a nossa, aparentemente, é o nosso gabarito. Vou deixar aqui com verdinho, com um tiquezinho. Mas vamos ver a D e a E, só para checar mesmo se não é. Letra D, em criar estímulos leves para a modificação do comportamento com vistas a soluções mais simples, acessíveis e de baixo custo. Nada a ver, né, gente? Mais simples, acessível, de baixo custo. Gente, redesenho é recomeçar. É fazer de novo, tá? Então, não tem foco em solução mais simples, acessível. Não é letra D. Letra E, em solicitar aos participantes que exponham suas ideias de forma livre. Não, isso aqui é uma técnica chamada brainstorming, em que você reúne um grupo de pessoas, de formuladores de uma política, de executores de uma política, e as pessoas vão expondo as suas ideias de forma livre sobre uma questão, um problema, para estimular a busca por soluções criativas. Tá? Então, isso daqui é um brainstorming, não é um redesenho incremental. Então, realmente, a nossa opção fica a letra C, o nosso gabarito, né? Vamos lá para a próxima questão. 2025 FGV CNU. Olha aí, novinho. As escolas teóricas clássicas da análise de políticas públicas, como racionalismo e incrementalismo, continuam sendo referências relevantes para compreender as estratégias de decisão governamental, embora apresentem limitações diante da complexidade contemporânea. A principal diferença entre abordagens racionalista e incrementalista na análise de políticas públicas está no fato de que eu trouxe a questão porque assim, não lida diretamente com a tomada de decisão, mas dá pra gente responder com base só nessa breve explicação que eu já dei aqui antes sobre o ciclo e sobre o modelo incremental, né, que a gente chama de sociologia do incrementalismo, tá? Então vamos lá. Letra A. O incrementalismo rejeita qualquer método técnico, enquanto o racionalismo se baseia em dados objetivos. Não, gente, olha só. Não é porque o racionalismo é objetivo e busca busca soluções ótimas ou tenta racionalizar de uma maneira lógica as soluções, que o incrementalismo vai rejeitar qualquer método técnico, tá, gente? Não é isso. Só que o incrementalismo, ele entende que nós somos acometidos por um conceito chamado racionalidade limitada. Ele não rejeita a racionalidade, ele apenas entende que a racionalidade vai até certo ponto. Tem outras coisas que a gente não pode controlar, tá? Então, o incrementalismo não rejeita qualquer método técnico. Isso daí, em verdade, tá? Falso. Letra B. O racionalismo analisa alternativas com base em dados para cumprir a política. E o incrementalismo considera os dados para propor mudanças de acordo com as circunstâncias. Sim, o incrementalismo ele é mais circunstancial, sim. Mas o racionalismo analisa alternativas com base em dados? Não necessariamente, tá, gente? Eu acho que isso daqui... Assim, vamos botar isso aqui mais ou menos, tá? Mais ou menos... Porque, gente, assim, o racionalista, ele busca, claro que ele tenta adotar critérios lógicos para traçar uma linha ali de ação.
a formulação de alternativas é uma etapa importante dentro do ciclo, tá? Mas que ele seja unicamente objetivo, baseado em dados para cumprir a política, não necessariamente. Não é isso aí não, tá? Letra C. O racionalismo pressupõe decisões ideais a partir da análise da normativa vigente. Sim. Por quê? O racional, gente, para o racionalista, quanto mais objetivo, melhor. Quanto mais mensurável, melhor. Quanto mais tecnocrático, melhor. Tá? Enquanto o incrementalismo reconhece limites cognitivos. Sim, o incrementalista, ele entende que, olha, a gente é cometido por um processo chamado racionalidade limitada, que não vai permitir com que a gente tome as decisões de maneira ótima sempre. Tá? Não existe essa maneira ótima. Reconhece limites cognitivos, institucionais e políticos. Cara, isso aqui parece para mim a mais correta, tá? Vamos lá, letra D. O incrementalismo adota ferramentas graduais de simulação. Simulação? Como assim? Enquanto o racionalismo adota as normativas do ciclo de políticas públicas de acordo com esse... Não, aí de acordo com as circunstâncias, não. Isso aqui, de acordo com as circunstâncias, é incremental, né? Não. Letra E. O racionalismo valoriza a experiência pessoal dos gestores. Não, pelo contrário, né? É o incrementalismo que valoriza a experiência pessoal, né? Para o incrementalista, nenhuma política parte do zero. Nem quando o incrementalismo defende decisões baseadas em regras. Não, pelo contrário, exatamente o oposto, né? Então, eu acho que, gente, melhor alternativa é a letra C. O racionalismo pressupõe decisões ideais. E, quer dizer, para o racionalista, existe uma decisão ótima. Existe uma decisão ideal a ser tomada. Tá? O incrementalista não. Fala, olha, não existe essa decisão. O incrementalista fala assim, olha, eu fiz o que pude. Beleza? Aquilo que foi possível. Tá? Vamos lá. Próxima opção. Opa, calma aí. Teoria dos múltiplos fluxos. Eita. Tinha várias coisinhas aqui que eu não tinha feito. Vamos lá. Então, próxima opção é a teoria dos múltiplos fluxos. Que teoria é essa? Desenvolvida por John Kingdon, é um dos modelos teóricos usados para explicar como os problemas e as soluções ascendem à agenda pública. Lembra? O que é a formação de agenda? Identifica o problema, reconhece que ele existe e entra na lista de prioridades. A teoria pressupõe a convergência de 3 fluxos decisórios. Múltiplos fluxos, 3 fluxos decisórios, que operam de forma independente. Olha aqui, ó. Teoria dos múltiplos fluxos é diferente da teoria do ciclo. O ciclo, as fases são interdependentes. Os fluxos são independentes. Cada um sozinho, nenhum depende do outro. Eles vão acontecer em algum momento. Que fluxos são esses? Fluxo dos problemas, fluxo das soluções e fluxo político, tá? Então tem do inglês, tá? Problem stream, policy stream, political stream. Então vamos lá, fluxo do problema. Que problema é esse? Como as questões são reconhecidas? Vamos lá, fluxo do problema. Como as questões são reconhecidas como problemas que demandam ação? Isso ocorre por meio de indicadores, como estatística de mortalidade ou custos de programa, eventos focais, tipo uma crise, um desastre, um símbolo, e o feedback, né, de políticas já existentes. Essa política não está dando certo. Então, assim, o fluxo de problemas, gente, o problema pode estar... Não sei se vocês estavam acompanhando aí nos últimos meses, né, que teve uma invasão no Complexo da Penha, se não me engano. Quer dizer, a mídia massacrou de notícia e era todo dia. Quer dizer, esse fluxo de problema estava lá em cima, estava chamando muita atenção. A segurança pública no Rio de Janeiro era o grande problema. Quer dizer, teve um evento, uma crise na segurança pública do Rio de Janeiro. Foi o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É uma crise institucional, política, que é um fluxo de problema que tomou uma proporção gigante. Então, esse fluxo, ó, tá... Quais são os problemas que estão surgindo? Segurança pública no Rio. É sempre o problema que sempre sobe, sempre entra dentro da agenda. Tá? O segundo fluxo, que é independente do primeiro, gente, não esquece isso, é independente, cada um no seu quadrado.
Fluxo de soluções ou alternativas. É um conjunto de ideias geradas por comunidade de especialistas, pesquisadores, acadêmicos, eu e você, né, burocratas. O Kingdom descreve esse processo como um caldo primordial. Você imagina uma sopinha, um caldinho. Você tem várias soluções ali naquele caldo, tá? Onde as ideias flutuam, combinam-se e são selecionadas com base em critérios como viabilidade técnica e aceitabilidade de custos. Quer dizer, provavelmente muitos de vocês que estão aí na academia, na universidade, ou já terminaram, estão ouvindo falar muito sobre inteligência artificial. Hoje em dia, praticamente parece que a inteligência artificial virou a panaceia, a grande solução para todos os problemas públicos. Ah, a gente tem fila no SUS, bota um robô para resolver. Tem um problema de mortalidade infantil, cria um chatbot ou cria um robô para mandar mensagem para os pais para vacinar as crianças. Quer dizer, parece que todos os problemas agora públicos são resolvidos por inteligência artificial. Quer dizer, isso está dentro do fluxo de soluções. Tá? É esse caldo primordial de políticas, de soluções. Tá? Então, independente do caldo de problemas, independente do fluxo de problemas, tem o fluxo de soluções. Agora vamos para o fluxo político. Que fluxo político é esse? Envolve a dimensão política propriamente dita. Gente, é aquela dimensão negocial, tá? Sendo influenciado pelo clima ou humor, pelas forças políticas organizadas, grupos de pressão, mudanças dentro do governo, como trocas de gestão, novas composições no Congresso. É a vontade política, gente. É o que os políticos estão discutindo no Congresso, né? Clima ou humor nacional, né? Essa semana aí a gente tem visto a Polícia Federal fazendo incursões aí na casa de determinados deputados, aí criaram uma cortina de fumaça para atacar o uso do chinelo havaianas, quer dizer, o humor nacional tá sendo dirigido para qual lado, tá? Então esses três fluxos, segundo o Kingdom, é o que determinam como que um problema chega até a agenda, tá? E aí o Kingdom fala o seguinte, olha, essa mudança na agenda não ocorre apenas pela existência de um problema, mas sim quando esses três fluxos convergem. Esse momento crítico é chamado de janela de oportunidade. Um período curto e transitório no qual um problema é reconhecido, uma solução está disponível e o clima político é favorável à mudança. Então, gente, essa daqui é uma representação gráfica dessa janela de oportunidade, tá? Então, veja aqui, ó. Esse daqui é o problema. Então, veja que ao longo do tempo, o problema vai subindo, tem menos evidência. Mais evidência, muito menos evidência. E aí, até chegar até em determinado ponto, a solução está sempre ali disponível, né? Então, por exemplo, pega ali inteligência artificial, sei lá. E aí, aqui tem as condições políticas, que é o policy stream, né? Que estão vendo que aqui ele tem baixa evidência, chega aqui. Então, os três fluxos se encontram aqui juntinhos, nessa janela de oportunidade. Quando chega aqui é que a mudança acontece, tá bom? A gente já tem 42 minutos de vídeo. Eu vou tentar terminar a teoria dos múltiplos fluxos e aí eu vou dividir esse vídeo em mais um tópico para não ficar tão grande assim. Vamos resolver só uma questãozinha de múltiplos fluxos e aí vamos partir para o vídeo 2, tá? Vamos lá, Banca 2015, VUNESP. Segundo a teoria dos múltiplos fluxos, a mudança na agenda ocorre quando há convergência entre aqueles três fluxos, lembra? Oportunidade, decisão de liderança e apoio político. Não, decisão de liderança é a mesma coisa que apoio político. Qual que eram os três fluxos? Problema, solução e política, né? Problema, solução e política. Oportunidade não, né? Difusão de ideias, debate alternativo e decisão política, ok, mas difusão de ideias nada a ver, né? Debate alternativo também não. C. Identificação de um problema, sim, ok. Tomada de decisão, não, tomada de decisão não, é a solução, né? Não, ok, também não. Implementação eficiente, nada a ver. D. Tomada de decisão, construção de apoio político, apoio popular. Não, nada a ver também. Tomada de decisão não, é o problema, identificar o problema. Letra E. Reconhecimento de um problema, sim, problema. Identificação de alternativa, né? Solução, sim. E construção de apoio político, policy, isso.
gabarito, letra E, redondinho, né? Pessoal, eu vou terminar o nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Parte 2 continua aí, porque a gente ainda tem o garbage can, lata de lixo e ainda temos mais algumas outras teorias aqui dentro de gestão de políticas públicas. Não sai daí. Vejo vocês na próxima.